A nossa reportagem de hoje vai falar sobre exatamente este assunto, o aumento da violência na Grande Cuiabá. Infelizmente, é um assunto que causa revolta e principalmente medo na população. Segundo o último levantamento do escritório sobre drogas e crimes das Nações Unidas, Cuiabá está entre as 30 cidades mais violentas do mundo. E dentro deste contexto, o bairro Pedra 90 lidera as estatísticas de homicídio. Sobre este assunto, vamos acompanhar agora a reportagem especial feita por Daniel Santos. Veja aí. Praça Cultural do bairro Pedra 90. Pouco movimento em mais um dia de expediente. Na quadra de esportes, jovens aproveitam o espaço para jogar futsal durante a tarde. O movimento tranquilo esconde o outro lado. Pedra 90 tá voltando o índice de criminalidade. Aí tinha um bom tempo que já estava parado isso, né? Mas tá voltando a acontecer de novo. O que é isso aí? É rixa? Dívida de droga? É, por aí tem essas também. Existe usuário de droga, vem aqui, fica dentro da praça. E se você olhar para eles, eles já ficam marcando você. Com 23 anos de história, o Pedra 90 tem hoje mais de 85 mil moradores. Para se ter uma ideia, é mais populoso que o município de Sorriso, norte do estado. Número de habitantes que só aumenta a cada dia. Chegando muita gente de fora para morar aqui devido às obras. Nós mesmos viemos morar aqui por causa da obra da Copa, né? Então meu marido é mestre de obra e nós viemos por isso. E a violência pode ter migrado para este e outros bairros mais próximos, novamente. Toda vez que você aumenta o efetivo em determinada área, ele migra para outro. Então, se nós tivermos hoje, nós somos Pedra 90, com um índice muito alto, se a PM colocar seu efetivo lá fazendo ostensivo, temos a certeza que esse crime vai migrar para outro bairro. Infelizmente, a gente não tem meios de descobrir qual o bairro que ele vai se migrar. Porque se a gente tivesse condições de saber para onde o crime iria, a gente teria como se fazer a prevenção. Mas essas informações normalmente não chegam à polícia. De janeiro a 17 de abril, 73 pessoas morreram em Cuiabá, 64 em Várzea Grande, vítimas de homicídio. 20 mortes a mais que os 4 primeiros meses de 2013. A suspeita da polícia é que pode ser um crime por vingança e execução, já que os dois homens chegaram armados e foram atirando contra a vítima aí, Valdenilson Benedito da Guia, de 37 anos, numa mercearia. Pedra 90 é o líder do ranking com 7 homicídios, seguido do Tijucal com 4, depois Novo Paraíso, Morada da Serra e Alvorada com 3 cada. E mais um homicídio foi registrado aqui no Pedra 90, na rua 59, na segunda etapa. Dessa vez, um homem de aproximadamente 20 anos de idade foi executado com 5 tiros na cabeça. Em Várzea Grande, o São Mateus lidera a lista negra e tem o mesmo número de homicídios do Pedra 90, 7 até hoje. É seguido de perto pela passagem da Conceição, ponto turístico, depois Cristo Rei, Vila Arthur e São Simão. O levantamento da Secretaria de Estado de Segurança Pública aponta domingo o dia mais violento da semana em Cuiabá. Várzea Grande, sexta e domingo, entre 18 horas e 4 da madrugada. Arma de fogo foi o meio mais utilizado, 56% dos casos. Objeto cortante, como faca, por exemplo, em 31%. A média de idade não passa dos 20 anos. Você lê o BO, fala, são 2 amigos, conhecidos, que estavam no bar bebendo, discutiram e acabaram entrando em atrito e vindo a causar a tentativa de homicídio ou homicídio. Entre as motivações estão rixa, em 22% dos casos, depois drogas, 19%, vingança, crime passional e ambição, quando o autor mata para assumir o controle do tráfico em determinada região. Cerca de 30% ainda não tem uma definição esclarecida. Alguns desses crimes podem estar ligados à legítima defesa e consumo de bebida alcoólica. Rua 20, bairro Pedra 90. Só aqui ocorreram 2 homicídios. Um pouco mais adiante, próximo àquele veículo vermelho, onde um rapaz foi vítima de disparos de arma de fogo. O outro aconteceu na madrugada do dia 7 de abril, bem aqui nessa esquina, no bar. Anderson Ferreira, de 30 anos, estava aqui com amigos, comemorando, ingerindo bebida alcoólica, segundo a família. Quando, de repente, começou uma discussão. Ele teria tentado apartar a briga e acabou sendo vítima de homicídio. Um outro colega desferiu contra ele 2 golpes de faca. Ele morreu aqui mesmo, no bar.
A família, que residia há algum tempo aqui no bairro Pedra 90, se mudou daqui após o crime. 35 policiais estão lotados na base da PM no bairro Pedra 90. Trabalham no regime de plantão 12 por 24 e 12 por 48. A base conta com 3 viaturas para fazer rondas em um bairro que mais parece uma cidade. Em muitos casos, quando a PM chega, é só para isolar a área e preservar o local do crime. Fontes ligadas à Polícia Civil afirmam que em 96% dos crimes contra a vida praticados neste ano em Cuiabá e Várzea Grande, havia participação direta de pessoas com alguma passagem pela polícia, seja por tentativa de homicídio, roubo ou envolvimento com tráfico de drogas. Na prática, seria jovem matando jovem pelo domínio de alguma região ou pelo descumprimento de alguma ordem que teria partido das penitenciárias de Mato Grosso. Todo mundo que cumpre, a sua pena, ele é solto, e há alguns informes que eles recebem algumas determinações quando saem do presídio. E temos alguns casos em qual, não sendo cumpridas as determinações, eles foram alvos e foram mortos. Se no Pedra 90 a Polícia Militar tem observado mais o movimento em bares na madrugada, a gente já está procurando formular uma documentação para estar encaminhando para o Ministério Público com o objetivo de tentar fomentar a regularização do alvará, do horário de funcionamento desses bares aqui na região. Devido ao número de ocorrências que ocorrem já no horário um pouco mais avançado, como 2, 3 horas da manhã, a gente está tentando ver se com o Ministério Público a gente consegue diminuir esse horário de funcionamento desses estabelecimentos. A população aponta outras causas determinantes para elevar o nome do bairro deles no ranking onde ninguém gostaria de liderar. A falta de segurança e proteção para nós. Acho que falta projeto para esses jovens, para ocupar a cabeça. Está faltando disciplina familiar. Para continuarmos essa discussão sobre este assunto, eu vou conversar ao vivo com o repórter André Anelli, que está ao lado da pesquisadora do Núcleo de Estudos de Violência e Cidadania da Universidade Federal de Mato Grosso, a professora Vera Bertolini, que é conhecedora profunda a respeito da violência. Ela tem estudos fantásticos a respeito da violência, do meio social em Cuiabá, e ela vai colaborar conosco a respeito dessa discussão. André, existe algo que influencie o aumento dessa violência nas capitais? Vamos tentar compreender um pouco mais com a colaboração da professora Vera. Boa noite. Boa noite, Toninho. Boa noite a você que acompanha o MT Record. Uma série de fatores contribui para o aumento da violência nas capitais. Um desses fatores é justamente a desigualdade social. Uma grande parte da renda fica concentrada na mão de poucas pessoas, enquanto essas poucas pessoas acabam ostentando um pouco mais de valores e, de certa forma, revoltando grande parte da população que gostaria também dos direitos de ter acesso a uma educação de qualidade, saúde, segurança, além, é claro, de um pouco de conforto. Mas eu estou aqui com a professora Vera Bertolini, ela que é pesquisadora do Núcleo Interinstitucional de Estudos da Violência e Cidadania da UFMT, que aponta outro problema também, outro fator que contribui para o aumento da violência, a impunidade. Por quê, professora? Boa noite. Boa noite. Bem, porque nós temos uma trajetória histórica no nosso país onde há um olhar diferenciado para determinados sujeitos que são privilegiados na nossa sociedade. Então, no que isso redunda? Né? Redunda em que há uma tentativa, e não só tentativa, mas há uma efetiva punição para os pobres e uma certa amenização dos crimes que são praticados por aqueles de classe A, e aí, em especial, os crimes do colarinho branco. E
isso, evidentemente, são demonstrativos de que nesse país dá-se um jeito, não é, de acobertar determinados crimes, desconsiderando inclusive a qualificação desses crimes e a sua punição. Afinal de contas, nós temos uma Constituição onde está assegurado que todos somos iguais perante a lei em direitos e obrigações. Será? Professora, medidas mais enérgicas que têm aí ganhado espaço nos debates contra a violência, né? Por exemplo, a instalação aí da pena de morte, prisão perpétua e até mesmo a diminuição da maioridade penal. Essas medidas mais enérgicas contribuiriam para a diminuição da violência na visão da senhora ou não? Em absoluto. Há dados significativos de países e alguns estados norte-americanos, por um exemplo, que adotavam a pena de morte e estão deixando de lado esse tipo de realidade. Então, assim, a pena de morte, ela vai o quê? Se consolidada, ela vai apenas referendar a máxima que nós temos de que só vai para a forca, só vai receber injeção letal aqueles criminosos que são oriundos de uma camada popular, de uma classe que não tem lugar na sociedade. Então, assim, a pena de morte, os castigos exemplares, né, a exemplo dos presídios fétidos, desumanos que nós temos no país, do meu ponto de vista, pior do que a pena de morte, porque ele destitui o sujeito de dignidade, de direitos mínimos de uma sobrevida com condição de uma boa alimentação, de saúde e de outros exercícios de cidadania que são imprescindíveis. Então, assim, eu sou radicalmente contra, e assim é a opinião dos pesquisadores e pesquisadoras do UniEVS, somos radicalmente contra pena de morte, radicalmente contra a redução da maioridade penal, porque o que nós vamos revisitar são apenas punições para aqueles que já são punidos cotidianamente pela falta de condição de acesso a direitos básicos e elementares. Professora, agora, se essas medidas enérgicas não resolvem o problema da violência nas grandes capitais, né? Então, que outras medidas poderiam, de fato, solucionar esses problemas? Bem, o que é preciso a gente entender é que a política de segurança pública, ela não é uma equação que se resolve com mais polícia. Segurança pública é uma política pública que deve estar articulada com a sociedade civil e o Estado, em ações pontuais de inclusão. Nós temos, como a matéria bem mostrou, né, condomínios, entre aspas, para pobres, que são construídos cada vez mais longe dos locais de trabalho dessas pessoas, com condições de moradia extremamente precarizadas, falta de iluminação pública, falta de segurança mínima de trafegabilidade, porque nós temos terrenos sujos nesses trajetos, ausência de horário regular para transporte público, você não tem área de lazer, você não tem as mínimas condições que são necessárias para uma vida adequada. Então, assim, isso é planejamento urbano, planejamento de ocupação de território na cidade. Isso nós não temos em Cuiabá particularmente. Então, assim, como é que você vai, e a gente vai agora contrapor ao apelo da população desse bairro que foi instalado lá para o outro lado do mundo? Quer dizer, são pessoas destituídas de direitos de dignidade humana, e elas apelam para quem? Para a polícia lhes dar garantia. Nós temos um número insignificante de policiais, quer dizer, se Pedra 90 tem uma população que equivale a um município de Mato Grosso, nós vamos ter aí uma média de um policial para cada mais de 10 mil habitantes, quer dizer, isso é inadmissível. Além do que, também no Pedra 90 nós vamos encontrar o quê? Terrenos baldios, ruas mal iluminadas, um amontoado urbano que não se pode falar que aquilo é um bairro planejado. Nós não temos praças, nós não temos lazer para essa população, mas temos quem? Temos a droga que entra com permissão de autoridade, inclusive, né? E que leva um prazer
supérfluo, rápido, mas que é prazer para aquele que não vive de prazer, que não tem prazer nem em voltar para sua casa. Quer dizer, não estou com isso defendendo que a droga seja a grande alternativa para você resolver os prazeres da vida. Nós encontramos prazeres na vida numa casa com qualidade, numa família que não vive em torno das tragédias do cotidiano na televisão. Nós temos que encontrar prazer na nossa comunidade, na vizinhança, na escola que se abre no final de semana para acolher a família. Quer dizer, é preciso replanejar a vida urbana em todos os seus sentidos e não pensar que a segurança pública na cidade vai se resolver apenas com aumento de viaturas, com aumento de unidades policiais ou com a arma de ponta para os policiais saírem por aí matando a revelia. Então é preciso pensar políticas que incluam a população e não que as deixe cada vez mais fora do espaço de trafegabilidade e de convivência necessário. Ok, muito obrigado. Conversei com a professora Vera Bertolini, pesquisadora do Núcleo Interinstitucional de Estudos da Violência e Cidadania aqui da UFMT. Toninho, é com você.